Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy, o Supla, está aqui com a gente. Alô, galera do Destrinchando. Nós vamos conversar um pouquinho com o Supla, que está lançando o seu livro Crônicas e Fotos do Charada Brasileiro. Você teve uma infância na América, né? Durante um tempo. Essa infância, ela moldou um pouco assim a sua personalidade, o seu caráter, muita coisa que rolou lá e tal. Sim, eu estou lançando esse livro de 30 anos de carreira, né? Então, uma coisa que eu acho bacana desse livro é que muita gente vai poder ver que eu estou aí já há muito tempo, entendeu? Desde a época do boom do rock nacional, que foi em 85, 86. E aí eu conto várias passagens, não só disso, logicamente, mas é um livro que eu mesmo escrevi, né? E eu consegui reunir, que eu vou fazer 50 esse ano também. Então eu decidi fazer 50 crônicas, né? Com 30 anos. E aí conta no livro, tem um prefácio da minha mãe e do meu pai, que fala que eu realmente fui alfabetizado em inglês, foi a minha primeira língua. Então quando eu tinha 6 meses, eu fui para os Estados Unidos e eles tinham ganhado bolsa, né? Não foi nem o pai deles que pagou, foi eles mesmos ganharam, porque eles eram super estudiosos. E aí a gente foi, eu me lembro que indo e voltando eu morei no total uns 8 anos nos Estados Unidos. E aí realmente, com certeza, isso aí shapeou a minha vida, as músicas, né? O falar inglês também. Então muita gente às vezes vê quando eu falo inglês, come on, essas coisas, é porque é uma coisa natural para mim, né? Foi minha primeira língua mesmo, então não tem uma coisa muito natural, né? Assim. A questão do livro, essa ideia veio de você mesmo fazer o livro e tal. Muitas pessoas falaram, pô, você tem uma vida cheia de, né? Uma vida que aconteceu muitas coisas e tal, uma vida fora aqui no Brasil, dentro do rock, né? Além de você ser ator, compositor, você também é músico, enfim, agora escritor, enfim, tipo... escritor, né? Tá. Mas, né? Não tanto, né? Assim, apesar de, eu me lembro em redação, na escola eu mandava bem nas redações e tal, né? Então acho que ao longo do tempo, quando você vai escrevendo as suas músicas, né? Eu já tenho 13 álbuns, vou lançar o 14º agora, incluindo com solo ou com bandas. Eu acho que você vai aprendendo a escrever também, como se expressar de uma certa forma, né? E do livro conta desde do meu amor pelos esportes, entendeu? Que veio muito cedo, pelo boxe, até pelo polo a cavalo, mais coxinha, até pelo futebol, pela capoeira, né? Que são esportes realmente que eu fiz, competi, fui campeão. E é tudo meio interligado com a música. Por exemplo, eu me lembro que eu era capitão do time do Brasil, com menos de 16 anos, né? A gente perdeu para a Nigéria, na Noruega. E aí acabou o torneio, eu peguei o trem e fui descendo e acabei na Alemanha, em Hamburgo. E tinha um pôster do David Bowie. E aí eu vi aquele pôster e falei, nossa, show do David Bowie. No dia seguinte, eu tinha 16 anos, eu nem sabia direito o que era, assim, né? Me lembro que tocava no rádio, Let's Dance e tal. E aí eu fui no show, e quando eu cheguei, eu era o primeiro da fila, e eu vi que tinha uns caras de cabelo branco pintado também. Aí eu vi o Bowie entrando, eu falei, nossa, é isso aí. Tanto que o show do Tóquio, né, que foi minha primeira banda, foi totalmente baseada nesse show, exatamente. Ó, vou te mostrar, por exemplo. Ó. Vou te mostrar em uma sessão do futebol, né? Essa é do futebol. Isso sou eu na torcida jovem do Santos Futebol Clube, né? E aí e aqui eu era o capitão do time na Noruega, contra a Nigéria, Estados Unidos, Suécia, Japão, né? E aí tem a foto com o rei do futebol, Pelé, e aí esses humanos, que aí que você vê a influência forte, né? Que foi aquilo, que tinha cabelo castanho ainda, eu voltei desse jeito, né? Com o terno e tal. Esse é o primeiro clipe do Tóquio, esses humanos, que foi feito na prisão. E eu dou conto uma história louca que aconteceu nesse dia, né? É isso. Como é que é a sua relação com as redes sociais, assim? Eu tenho até uma nova música que eu acho muito bom. O nome da minha nova música, que é o nome... É o clipe novo? Que tá tem um no que chama site? Diga o que você pensa. Eu acho que hoje em dia ele se chama Diga o que você pensa. E as pessoas têm muita vontade de se expressar. Você vê pelas redes sociais, né? Então, eu não acho bacana ficar pregando ódio. Eu acho que é importante você ter a sua opinião, você ter a sua, e vocês se respeitem, e assim vai caminhando a humanidade. Porque, imagine se todo mundo gostasse ou achasse a mesma coisa, ia ser difícil. Então a gente tem que saber conviver dentro de uma sociedade. Mas eu tenho uma letra de uma música que acho que vai entrar nesse álbum, vai entrar, que fala justamente de redes sociais, como é que chama? Ela é Fanáticos Virtuais.
Fanáticos virtuais, com suas crises existenciais, despejadas nas redes sociais, fazem mentiras parecerem reais. Tendências comportamentais, escondem carências emocionais. Com meu smartphone não estarei só jamais. Nas redes sociais não estarei só jamais. Ofertas autopromocionais não estarei só jamais. Então é uma crítica in between the lines, né? Meio entre linhas, né? Uma crítica a tudo isso, porque eu acho fantástico a coisa da divulgação, por exemplo, eu vou fazer um protesto, né, contra aumento do ônibus, que seja, da tarifa, dá para reunir todo mundo, entendeu? Assim que começou Wall Street. Então eu acho bem legal. A gente, na sua parte de música, a gente tem o Supla punk rock, o hardcore e o bossa nova. São coisas muito mescladas, assim, né? Sim. Eu sempre achei, e eu falo isso aqui no livro também, na época que eu era Supla Azul, que eu me fantasiava de zebra e tocava em Nova York, no CBGB's Gallery. Pra mim, punk nunca foi usar uma taxa, um alfinete no nariz, ou, sabe? Pra mim, punk é você criar sua própria personalidade, tentar, sabe, trazer alguma coisa diferente, entendeu? Sabe, não seguir as regras do jogo que já estão estabelecidas. Então essa é a minha atitude, por exemplo, só estou te mostrando aqui para o Supla Azul. Furious Bossa Nova, Supla, Too Zoo for You, muito louco para você. E é isso, né? Eu levava o tapete da minha casa, punha atrás do palco. Quem está tocando aqui é Greta, no baixo, que é uma canhota, que até o Moby, aquele cantor que lançou Play, ele viu ela tocando e levou ela pra turnê. Eu falei, bom, você vai abrir pro David Bowie, acho melhor ser mesmo. João era um amigo meu, né, de 16 anos, que entendia essa mistura de hardcore e bossa nova, que ele era brasileiro do Rio de Janeiro. E Mac, que tocava no Bad Brains, que era uma banda que sempre misturou reggae com hardcore. E ele adorou a ideia e veio tocar com a gente, né. Essa é uma da época que eu tava fazendo esse tipo de som. Essa era a banda, né. E esse é o João com o seu cabelo teia de aranha. Esse era o prefeito que a gente detestava, Giuliani. Tem até uma suástica aqui na camisa dele, porque ele era um Adolf Hitler mesmo. Estava querendo fechar os nightclubs de Nova York. E conseguiu, infelizmente, até vários, né? Nessas suas crônicas, teve uma que me chamou a atenção, que você tomou um tiro no pé. Como é que foi essa história? Tomei um tiro no pé. Esse é um... bom, porque tem a expressão que a gente usa, levou um tiro. Isso é dar um tiro no pé. Você realmente tomou um tiro no pé. Ricocheteado, diríamos. Ricochet. Foi o seguinte, o meu guitarrista tocava comigo, Stag. Ele tocava numa banda antes que chamava School of Violence, Escola de Violência. E aí... um dia antes da minha apresentação, fazia uma semana que eu estava em Nova York, isso era em 94. Aqui, ó, tem a história aqui. Levei um tiro no pé em Nova York. Mas aí, essa figura aqui e o meu pé aqui, que até hoje tem a pólvora aqui, tem os fragmentos comigo. Mas é o seguinte, a gente estava um dia antes da apresentação, ele e um amigo Hells Angels se julgavam tipo os donos da rua, né? E xerifes, né? E eles viram alguns filipinos vendendo algumas drogas, sei lá, e foram lá e quebraram os caras. Ele me contou por alto, eu falei, sei lá, coisa sua, sei lá. Tudo bem, aí no dia seguinte a gente fez o show e quando a gente voltou pra casa dele pra devolver o equipamento, de repente comecei a ver uns caras estranhos, assim, vindo em nossa direção e apontando, I want the mohawk, eu quero cara de moicano. E aí ele ficou meio assim, eu fiquei olhando aquela situação, ele saiu e buscou a arma dele, que era shotgun. Né? Uma arma shotgun, né? Uma carabina aí, sei lá o que ele mexeu e o tiro foi no chão. Eu tava de bota, por sorte, e voou o fragmento para tudo que é lado. Se eu não tivesse bota, eu teria perdido o pé, certamente um pedaço do pé. Nessa, de repente, era uma rua agitada. Eu já vi uma polícia chegando, o cara perguntou onde você tá indo. Eu falei, eu tô andando. E eu vi o Stag e os filipinos, acho que uns 2, 3, sendo algemados pela polícia e levaram ele, né? E eu estava hospedado na casa do meu tio, cheguei lá, era 4 da manhã por aí, falei, tio, acabei de tomar um tiro aqui em Nova York.
eu preciso ir no hospital, qual hospital que eu vou? Eu tô sonhando, não é verdade, isso aqui não é um pesadelo, é verdade, me leva agora que tá doendo pra caramba, tá queimando o meu pé, eu preciso ir. Tapete todo envermelhado de sangue. E aí o Stag saiu depois de 2 dias, eu falei, e agora, Champ, você vai querer levar um soco no Figueiredo ou na cara? Você escolhe quem, pra eu continuar na banda, você vai ter que levar uma. Eu aqui no Figueiredo, no Figueiredo, então vai sair mesmo. E bom, essa é uma das histórias, né? Você tem um pai e uma mãe que Sim, eu ainda tem cargos continuo. políticos. Você tem alguma opinião formada hoje sobre a situação atual do Brasil? Assim? Absolutamente, o nome da minha música diz Diga o que você pensa. Eu... Fica complicado, porque no PT, que eu pelo menos, eu nunca fui do PT, mas eu acreditava numa, eu sempre vi o Lula Luz no fim do túnel. batendo na tecla da transparência, de tudo, e hoje em dia é tudo, a lei vai decidir, sei lá o que, não é muito transparente, então fica até perdendo oposição, né? Quem que é oposição hoje em dia, que está tudo no mesmo saco, fica muito complicado, né? Eu tenho muito respeito pelos meus pais. Você nunca ouviu falar nada de corrupção em relação ao meu pai ou minha mãe, entendeu? Minha mãe até saiu do partido, tem as suas razões, né? Meu pai ainda continua porque ele foi um dos fundadores do partido e ele acredita que quem fez besteira, fora, porque a ideia que eu acredito é essa ainda, né? Então eu respeito ele por isso ainda. A gente pode, você pensa em digitalizar esse livro, alguma coisa assim, disponibilizar? O que eu acho que poderia ficar legal era de repente eu mesmo ler as histórias, entendeu? Tem essa história agora, né? Que você lê. Você mesmo lê com a sua própria voz. Capítulo Eu nasci numa família quatrocentona, right? Então vamos ver como é que fica? Não sei. Deixa eu ver. Ainda não estou precisando usar óculos de grau, mas vamos lá. Com quase 50, hein? Acho meio ridículo essa história de nome de família, sangue azul e o escambau, sem maldade. O importante é ter educação, ganhar o respeito por aquilo que você é e não pelo seu status social. Mas por outro lado, é de onde eu venho, por parte do meu pai com o sobrenome Matarazzo e por parte da minha mãe com o Barão Smith de Vasconcelos. É bizarro. Aí eu conto a história. Você acha simpático? Acho mais simpático do que ler, só ler? Muita gente tem feito isso, talvez eu siga a sua ideia. Então, finalizando assim, o que a gente pode esperar do Supla? A gente está sempre movimentando, fazendo alguma coisa diferente e tal. O que a gente pode esperar do Supla após esse livro aí? Tem disco, tem... Sim, bom, já lancei 2 músicas do meu futuro álbum que vai sair solo. O Brothers não termina, vai fazer uns shows esporádicos por aí, né, que é a banda com meu irmão. Só criativamente a gente está dando um tempo, porque eu fiz o livro e tô lançando esse álbum que já lancei 2 singles, né? Um se chama Parça da Erva, o que nos reserva. Deixava as ideias aí, professor, e pra gente criar, em nome da arte. E que é um clipe bem legal. E eu digo o que você pensa. E devo estar lançando mais um som que eu não sei ainda qual vou lançar. Talvez tenha uma que eu fiz por Donald Trump agora, fui quase preso, mas essa história não deu para entrar. Porque eu acho que Donald Trump, talvez um perigo para o mundo, porque os Estados Unidos ainda, infelizmente, comanda. E um cara que é contra imigrante, eu acho até estranho, porque a ex-esposa dele, a esposa era imigrante, entendeu? E foi construído basicamente em Los Angeles por muitos mexicanos, né? Ou italianos ou irlandeses, né? Então, eu... sei lá, também a Hillary eu também não sei, então eu fiz uma música e eu cantei na frente da Trump Towers, né, em Nova York, com uma peruquinha Donald Trump. Trump, 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 never gonna live at the White House. Trump, 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 never gonna leave Trump Towers. Aí eu apontava para Trump Towers, ele nunca vai deixar Trump Towers, mas I'll be on the shit list already, eu tô na lista de merda. Se ele virar presidente, talvez eu não entre mais nos Estados Unidos. It's alright. É isso aí, então. Valeu. Satisfação, obrigado. Obrigado. Ok, come on.